Muito obrigado, Fabiano. Alguém que fala com propriedade de quem estuda, de quem vive a realidade do SUS na periferia, no posto de saúde, como médico de família, e que também está construindo as políticas nacionalmente na sociedade. Obrigado, meu camarada. Gente, seguindo adiante, então, vocês me permitam, pensei no seguinte, pensei em passar para o Greg, que é o Gregório, para ele fazer uma fala mais pela academia, pela universidade, pela ciência, e depois passar para os nossos conselhos de saúde, depois finalmente para as nossas entidades sindicais e abrir para vocês também, que hoje eu quero que vocês falem. Pode ser, gente? Tranquilo? Vamos lá então. Claro, e a gente vai escutar, né, antes de finalizar e abrir para vocês, também os representantes, né, da Secretaria de Saúde presentes. Gregório Vitor Rodrigues, estudioso da atenção primária, fica à vontade. Aqui, ó. Minha primeira vez aqui, então vamos ligar o microfone aqui. Agora vocês estão escutando? Tudo certo? Então, assim, prazer, né, estar aqui presente, né, com pessoas que eu admiro bastante, né, particularmente eu passei como aluno até do Fabiano, né, como graduando. Também tive o prazer aí de estudar com o Bruno, né, foi meu professor em alguns momentos aí da minha formação, e hoje estou aqui voltando para devolver um pouco assim da pesquisa, né, que a gente fez ali como grupo de pesquisa, né, então quem compõe outros colegas também, não sei se vão estar nos ouvindo, né, mas o Marcelo Pelizaro, Veneza Berenice, Luiz Guilherme, e reforçar essa importância, né, Bruno, assim, desse espaço, né, de vocês como nesses espaços políticos, né, vocês tomam decisões que têm impacto muito grande. E como pesquisador, assim, acho interessante essa união, né, desses dois mundos, porque com dados, né, a gente pode apoiar essas políticas para que elas sejam baseadas em evidência. E aí, tudo que o Eudes, o Fabiano trouxeram, vou tentar respaldar aqui com alguns dados da nossa pesquisa, tá? Nossa pesquisa de mestrado. A gente até tem uma apresentação bem rápida, vou tentar não ser academicista, trazer de uma forma bem simplificada para a gente conseguir entender o impacto que tem uma atenção primária qualificada. Pode colocar ali a apresentação, por gentileza? Ah, está aqui. Beleza. Então, beleza. Olha só, pessoal, então a gente se focou na nossa pesquisa mais sobre o componente aqui médico da equipe de saúde da família. Tá? A gente já fez outras pesquisas no nosso grupo, né, que inclusive se dedicaram, por exemplo, a comparar o programa de saúde da família, né, equipes de PSF contra OBS, também a questão da cobertura de saúde da família. Nesse aqui, a gente se debruçou sobre o componente aqui da medicina de família, né? Então, aproveitando até a Sociedade Brasileira de Medicina de Família, a gente fez essa pesquisa discriminando vários aspectos, né? Por exemplo, sobre a formação, mas também sobre o componente do território, né? Dos determinantes sociais da saúde, sobre a pandemia, a gente fez um traçado aí longitudinal durante a época da pandemia, fizemos vários recortes, mas eu quero trazer uma mensagem geral para vocês, né? Olha que interessante esses dados que estão aqui, né? Então, a mensagem, em linhas gerais, é essa, né? Uma qualificação de um profissional, né, para atuar na atenção primária, com especialidade em atenção primária, pode reduzir com significância, ou seja, com uma robustez tal, 11% de internações por causas sensíveis na atenção primária. Isso, pessoal, são dados gerais, tá? Internações gerais por sensíveis à atenção primária. Mas dentro das internações por causas sensíveis à atenção primária, a gente tem, por exemplo, diabetes, hipertensão, várias dessas coisas que redundam em internações. Isso é a redução geral, tá? Mas se a gente discrimina isso, por exemplo, para diabetes, isso chega a 30%, 40%. Tá? E coisas interessantes que a gente viu na nossa pesquisa, que até reforçam os outros componentes, né, da equipe, que vale muito a pena a gente também respaldar, é que o médico, por exemplo, não influencia em doenças sensíveis devido à imunização, reforçando um componente forte do nosso SUS, né, que é a vacinação. Então, isso, pessoal, 11%. Mas como a gente está aqui numa instância onde muitas vezes, né, Bruno, você disse, o tema é dinheiro, né, vale muito a pena a gente trazer esses números para que vocês vejam o impacto disso. Isso significa 10% de custos reduzidos por internação por causas sensíveis. Isso, pessoal, em termos numéricos, eu estudei aqui durante 2017 e 2021, esse recorte.
Nesse período, isso significaria cerca de 12 mil internações a menos. Ou seja, se a gente tivesse um componente de médico de família especializado para atuar nas equipes de saúde da família, a gente teria uma redução de cerca de 12 mil internações. O que é isso? 23 milhões de reais. Tá? Em média, uma internação é cerca de R$ 1.500 ali no nosso dado histórico. Então, veja, eu estava discutindo aqui com o Bruno qual que era o financiamento para abrir essas 12 equipes. Essas equipes, né? Cerca de 85, né? Que você tinha 60 milhões, né? 87 milhões para abrir 100 equipes. Para abrir 100 equipes. A gente está falando que qualificar a atenção primária a ponto de reter e manter um profissional qualificado para tal, né? Então, a gente tem, por exemplo, na emergência, numa UTI, você espera ter, né, um médico capacitado para UTI, uma equipe capacitada para UTI. Na atenção primária também é de se esperar isso. Se a gente tiver esse profissional ali, a gente está falando que a gente vai reter, em 4 anos, a gente vai ter devolvido por salvar internações e reduzir custo com internações, 23 milhões de reais. Então, olha que interessante o impacto disso, né? E a gente está falando só de internação, pessoal. No meu doutorado, né, a gente está dando passos posteriores até, Bruno, até depois discutir contigo, de estudar efeitos também, não só em internação, mas em reduzir pronto atendimento, reduzir encaminhamento, reduzir solicitação de exames se necessário. O montante disso, né, a gente muitas vezes discute, poxa, mas é muito caro. Caro é não investir em saúde, né? Caro é não investir. Se você investe em saúde, né, isso é muito interessante. A gente não chegou, a gente nem colocou aqui alguns dados, né, Bruno? São desdobramentos da pesquisa, mas quantas mortes foram evitadas? Quantas pessoas, a gente não fala isso também, a saúde tem muitas externalidades positivas. O que é isso? Uma pessoa que não adoece, não interna, ela está trabalhando. A gente não está pondo o custo disso aqui, o custo familiar que está aqui envolvido, né, o custo intangível. Então, isso tem que ficar muito claro, né, para os tomadores de decisão, e eu acho muito legal você ter dado essa oportunidade, Bruno. Só que hoje, e mais do que isso, a gente estudou também o tempo. Olha só que interessante. Infelizmente, né, hoje a média, hoje o número de médicos de família, né, nessa época do estudo, que compõe as equipes de saúde da família, era cerca de 10%. Ou seja, dos 100% de equipes, cerca de 10% eram compostos por médico de família. Até um detalhe, tá, Fabiana e eu, a gente também estudou a titulação, tá? A gente também tem um efeito da titulação que pode ser interessante aí para outros programas. Mas do médico de família residenciado, 10%. E esses médicos permaneciam nas equipes, em média, 9 meses contínuos. Ou seja, isso é muito pouco. Sabendo que, inclusive, a cada mês adicionado a média de meses dessa população de médicos, reduzia 0,53% de internações. Ou seja, você manter um médico qualificado na equipe e manter ele mais tempo, vai reduzir mais internação e economizar mais. Isso é óbvio do ponto de vista, não precisa dizer, né? Todo mundo que usa aqui do sistema de saúde vai concordar com isso. Mas é bom trazer nesses números para que as pessoas que tomam a decisão entendam que isso faz muito sentido do ponto de vista, inclusive, financeiro, né, e da sustentabilidade do sistema. Então, a mensagem final, né, que a gente quer passar, né, em linhas gerais é essa, assim, né? Qual profissional contratar e fixar? O que e como estimular esse profissional a se fixar? Então, a gente pode pensar, né, até fazendo um debate aqui, trazendo para a pauta também, Bruno, já que você está levando essa questão, as residências médicas, por exemplo, de medicina de família, que são os nossos professores que nos formam, né, o Bruno foi um desses professores, não tem qualquer contrapartida, né, de estímulo para fazer para estar ali, né, formando mais profissionais e devolvendo para o sistema, né? Meu doutorado, a gente está querendo chegar nesse número, tá, Bruno? Qual que é o retorno sobre o investimento, o ROI? Qual que é o payback, ou seja, em quanto tempo esse investimento, por exemplo, de pagar, né, um residente a mais, pagar um preceptor a mais, valorizar esse profissional para que ele não evada para outra rede, por exemplo, né? Quanto tempo isso se paga? Para que a gente tenha um número muito claro para esses decisores, quando você chegar lá no prefeito, falar, mas é muito caro, você tem um número para falar assim, ó, não é caro, você vai ter esse retorno em tanto tempo, vai se pagar em tanto tempo, vale a pena investir. Se você não investir, é por algum outro motivo que não há evidência. Então, é isso que a gente quer dizer aí para vocês. Muito bom, Greg, legal. Olha só, nós já estamos chegando a alguns números. Olha só, 100 equipes a mais, 87 milhões custaria para a prefeitura. Em 4 anos, a economia
23 ali. 23. Só em internações de 23 milhões. Eu não tenho dúvida que, no final das contas, o custo-benefício compensa, né? Companheirada, vamos lá. Agora escutar, então, as nossas representações aqui.